Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Olha, então dando sequência às videoaulas sobre evolução dos modelos atômicos. Já vimos o modelo atômico de Dalton, que é o modelo da esfera maciça, indivisível e indestrutível. Vimos que esse modelo evolui para o modelo de Thomson, que é aquele modelo também esférico, porém já existe uma partícula subatômica que são os elétrons. Lembre que o modelo de Thomson é uma esfera positiva, gelatinosa, com elétrons distribuídos por toda a extensão. Como eu mostrei no vídeo anterior, imagine um panetone com frutas cristalizadas, ou com aquelas gotas de chocolate. Então o panetone em si é a esfera positiva e as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate seriam os pequeninos elétrons, beleza? Agora vamos para o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Thomson ele não era suficiente para explicar os fenômenos da radioatividade, ou seja, fenômenos que envolvem o núcleo atômico, que não se conhecia na época, né? Em torno de 1897. Porém, em 1911, surge o chamado modelo do sistema planetário. Como assim, professor? Fazendo uma analogia do átomo com o sistema solar. Nós sabemos que o sistema solar tem o Sol e ao redor do Sol tem os planetas girando. Não é verdade? Então, as características deste átomo são exatamente essas. Um núcleo central positivo, tá certo? E com grande densidade. E com elétrons girando ao redor. Como os planetas giram em torno do Sol. Então, você tem aqui, ó, com esse desenho vai ilustrar muito bem isso. O núcleo contendo partículas positivas, que mais adiante os químicos vão chamar de prótons, tá certo? Porque os prótons não são descobertos por Rutherford. Podemos dizer que Rutherford até imaginava, tá certo? Mas não foi descoberto por eles. Sabe-se que ele sabia que tinha cargas positivas, mas não foi ele que deu o nome de prótons, tá bom? E os elétrons de Thomson girando aqui ao redor desse núcleo com grande densidade. É como se o átomo, pessoal, de Thomson, ele encolhesse, né, e ficasse muito denso. E as cargas negativas saíssem do interior do átomo e fosse agora girar ao redor do núcleo. Tá certo? Girar ao redor, vamos dizer assim, desse átomo de Thomson. Beleza? Tranquilo? Perfeito. E ao redor, né, toda essa periferia, vamos dizer assim, ao redor do núcleo do átomo, é a chamada eletrosfera, onde se encontram os elétrons de cargas negativas, né? Ou seja, a carga positiva do núcleo, a carga positiva, perdão, está no núcleo e não distribuído, né, numa esfera, vamos dizer assim, não é? Então, qual foi a base experimental que levou a Rutherford a chegar nestas conclusões? O bombardeamento de uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. Rutherford, ele era um estudioso da radioatividade e sabia muito bem que alguns elementos, como por exemplo o urânio, polônio, é emissor de partícula alfa. Existem basicamente 3 partículas naturais: a alfa, a beta e a radiação gama, que não é partícula, é apenas energia. Porém, a alfa é a que tem maior massa entre as duas partículas, alfa e gama, já que a beta, entre a alfa e a beta, a alfa é a que tem maior massa, já que a gama é apenas onda eletromagnética de alta energia. Tranquilo? Muito bem. Ele utiliza o polônio, que é um elemento emissor de partícula alfa.
e ele coloca dentro de uma caixa de chumbo. E em uma das faces dessa caixa de chumbo, ele abre um orifício para direcionar a radiação, para que a radiação não seja emitida em todas as direções e apenas em um único sentido. E lança ela frente a uma lâmina, olha, de ouro. E ao redor dessa lâmina de ouro, uma chapa fluorescente. Por quê? Porque a radiação não daria para enxergar. Então, quando essa radiação toca na lâmina fluorescente, essa chapa aí, ao redor da lâmina de ouro, aparece um brilho. E aí ele identificava onde essa partícula alfa foi parar ao se colidir com a lâmina de ouro. Você percebe aqui, ó, que o feixe luminoso bate na lâmina de ouro, uma boa parte ultrapassa sem sofrer desvios, outra porção, ó, sofre desvio, você percebe o brilho aqui do lado direito. Ó. Outras não chegam a ultrapassar, vocês observam o brilho na frente, tá certo? Então essa linha vermelha é apenas a trajetória. Então outro desenho ilustra muito bem isso, ó. O feixe de partículas alfa incidindo na lâmina de ouro e a maior parte das partículas, ó, ultrapassando a lâmina de ouro. E uma a cada 20 mil partículas, né, a cada 20 mil que ultrapassam, uma é ricocheteada. Essa é a proporção. Uma proporção estimada, vamos dizer assim. Beleza? Então a gente percebe que através dessas observações, que uma boa parte ultrapassa a lâmina, uma a cada 20 mil é ricocheteada e algumas, ao ultrapassarem, são desviadas da sua trajetória. Então, quais foram as conclusões? As observações foram estas. Ó. A maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvios. Então, qual a conclusão? Se a maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvio algum, então isso quer dizer que a maior parte do átomo deve ser vazio. Não é verdade? Aí ele chama esse espaço vazio de eletrosfera. É onde devem estar os pequeninos elétrons, já que a massa dos elétrons é muito, muito menor do que a das partículas positivas, não é? Não é verdade? Ou seja, a massa da eletrosfera é praticamente desprezível em relação à massa do núcleo desse átomo. Segunda observação, poucas partículas, uma a cada 20 mil, não atravessa a lâmina. Elas, ou seja, são ricocheteadas, batem em volta. Então a conclusão dele é, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada toda a sua massa. Aí ele chamou de núcleo. Porque quando as partículas alfa encontram esse núcleo, elas não conseguem ultrapassar o núcleo. Elas são desviadas da sua trajetória ou até mesmo ricocheteadas. É lógico, tem lógica isso, não é verdade? Outro ponto. A terceira observação. Algumas partículas alfa sofriam desvio de sua trajetória ao atravessar a lâmina. Elas sofriam pequenos desvios. Claro, porque encontrava o núcleo. Mas o que foi que o Rutherford concluiu? O núcleo do átomo deve ser positivo. Não é verdade? O que provoca uma repulsão nas partículas alfa que são positivas. Por isso que quando o núcleo, quando as partículas alfa, quando as partículas alfa, elas se aproximam do núcleo, automaticamente elas já são desviadas devido à repulsão das cargas positivas do núcleo com as partículas alfa, porque ambas possuem cargas positivas. Esta outra tela vai ilustrar muito bem o que está acontecendo. Olha aqui, ampliando, ele imagina que o átomo seria isso, onde essa região amarela é a eletrosfera, e aqui o feixe de partícula alfa, sofrendo desvios, por exemplo, ao encontrar o núcleo. E aquela partícula alfa que não encontra essa região densa, que é o núcleo, passa direto sem sofrer nenhum desvio. Não é verdade? A provável partícula que encontra, vamos dizer assim, entre aspas, se colide frontalmente com o núcleo, ela acaba
sendo ricocheteada. Porque não chega a se colidir, né? Porque ocorre uma repulsão entre o núcleo e essa partícula alfa. Beleza? E por que o modelo atômico de Rutherford ele foi abandonado? Na realidade, entre aspas, porque ele sofreu uma evolução. Porque uma lei física diz que um elétron, ao se movimentar, né, de forma uniforme ao redor do núcleo, ele vai começar a perder energia e vai se colidir com o núcleo. Você percebe na ilustração aqui o núcleo e o elétron. Então, esse elétron girando ao redor do núcleo, ele vai perdendo energia e vai adquirindo uma trajetória espiralada até se colidir com o núcleo. Então, o átomo não existe desse jeito. Então, dando sequência à evolução do átomo, o próximo modelo que nós iremos estudar é o modelo de Niels Bohr, que resolve esse problema aí que Rutherford não consegue resolver. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.